hoje, a aula número 6, ela trata da modificação atmosférica em frutas e hortaliças. Essa aula faz parte do conteúdo programático da disciplina Fisiologia e Tecnologia pós-colheita de frutas e hortaliças in natura e minimamente processadas. Dissemos na aula anterior sobre a cadeia de frio que o primeiro método normalmente adotado na conservação de frutas e hortaliças é o resfriamento, é a refrigeração. Claro, a refrigeração é um excelente método de conservação, ela reduz a taxa metabólica das frutas e hortaliças, conspirando para o aumento da sua vida útil e manutenção de seus atributos de qualidade. Mas nem sempre ela se basta por si só. Normalmente ela exige alguma técnica que atue de uma forma aliada, que seja um coadjuvante no processo de conservação das frutas e hortaliças. E eu diria que o principal aliado da refrigeração na conservação de frutas e hortaliças é a modificação atmosférica. E por que isso? Porque a fruta e a hortaliça, mesmo após a colheita, mesmo depois de terem sido destacados da planta-mãe, mantêm seu estado vivo, são entidades biológicas. E como o próprio nome sugere, biológicas, são entidades vivas. Elas respiram, enfim, metabolizam. E esse metabolismo pode e deve ser reduzido. Claro, o frio reduz a taxa metabólica, reduz a atividade respiratória, mas nós podemos reduzir ainda mais manipulando os gases atmosféricos, visto que a respiração é o principal processo metabólico da fruta e hortaliça. E nós equacionamos a respiração da seguinte forma: oxigênio mais glicose é igual a CO2 mais água mais energia. Vejam só, nós temos aí alguns gases envolvidos no processo de respiração, o oxigênio e o CO2, além da água. Se manipularmos o oxigênio e o CO2 e conseguirmos manter altos níveis de água, a chance de preservação de frutas e hortaliças, ela aumenta de forma exponencial. A atmosfera regular, a atmosfera que nós respiramos, que nós estamos respirando aqui agora, que a fruta e a hortaliça têm um contato normalmente, é uma atmosfera composta por 21% de oxigênio, em torno de 0,04% de CO2 e o restante nitrogênio. 78% de nitrogênio, temos ainda alguns outros gases, mas predominantemente o nitrogênio, seguido do oxigênio, 0,04% de CO2. Se nós reduzirmos o teor de oxigênio de 21% para menos do que 10%, eu diria menos do que 5%, idealmente, e elevarmos o teor de CO2 de 0,04% para acima de 1%, essa redução do oxigênio e o aumento do CO2 irão conspirar favoravelmente para o prolongamento da vida útil das frutas e das hortaliças. E nós temos como fazer isso, de uma forma muito simples e de uma forma um pouco mais sofisticada. E quais seriam os efeitos esperados da alteração da atmosfera regular, da redução do oxigênio e do aumento do CO2? O primeiro efeito esperado é uma redução na síntese e ação do etileno. Porque a modificação atmosférica altera a síntese. Nós falamos na aula de etileno que existe uma enzima que é dependente de O2, de oxigênio, que é a ACC oxidase. Ora, se reduzimos o teor de oxigênio do meio, nós provavelmente iremos reduzir a atividade da ACC oxidase e, consequentemente, a síntese de etileno. Por outro lado, o alto CO2, ele reduz não diretamente a síntese, pode reduzir sim a síntese de forma indireta, mas diretamente ele tende a reduzir a ação do etileno. Por quê? Para que o etileno atue, ele precisa se ligar a um sítio receptor. E o CO2 tem alta afinidade por este sítio receptor. Se o CO2 está presente em altas concentrações no ambiente de armazenamento, ele tende a ocupar os sítios receptores do etileno, reduzindo a sua ação. Uma outra ação esperada, obviamente, é a redução da atividade respiratória, visto que nós estamos manipulando os gases envolvidos no processo, ou seja, oxigênio e CO2. Reduzimos de uma forma geral a atividade enzimática, já citamos o exemplo da ACC oxidase, da rota do etileno, mas diversas enzimas envolvidas no metabolismo geral, que interferem na aparência, no sabor, na textura e no valor nutricional das frutas e hortaliças podem ser contidas pela manipulação dos gases atmosféricos. E isso resulta, obviamente, numa redução no metabolismo geral e aumento da vida útil.
Logicamente, com a redução do metabolismo, ocorre naturalmente um retardo do amadurecimento e senescência. O baixo O2 e alto CO2 também podem conspirar a favor do controle de podridões. Muitos micro-organismos são dependentes de oxigênio, então o baixo oxigênio pode limitar a proliferação do micro-organismo. Por outro lado, o alto CO2 tem um efeito fungistático, ele pode até não inibir a proliferação, mas ele não permite, na verdade, ele pode até não eliminar o patógeno, não destruir o patógeno, mas ele limita a proliferação. O efeito não fungicida, mas o efeito fungistático. E ainda, em alguns casos mais raros, a gente pode usar o oxigênio, o baixo O2 e o alto CO2 para controlar a infestação de frutas por insetos. Isso é muito comum para grãos, mas é raro no caso de frutas e hortaliças. As técnicas de alteração da atmosfera regular se limitam a dois tipos. Nós temos a atmosfera controlada e a atmosfera modificada. Ambas, a atmosfera controlada e modificada, são grandes aliados do frio. E vamos discutir cada uma delas a partir de agora. A atmosfera ou sistema de atmosfera controlado é um sistema onde existe um controle rígido de gases dentro da câmara fria de armazenamento definitivo. Então nós controlamos dentro da câmara rigidamente os níveis de oxigênio e CO2. A priori nós definimos quais seriam as combinações ideais de gases para cada cultura. E essas combinações ideais de gases para cada cultura variam. Normalmente o ideal está entre 1 e 3% de oxigênio e 1 a 10, 15% de CO2. Saliento aqui que a maioria dos frutos não suporta mais do que 10% de CO2. Então, nós nos limitaríamos para a maioria dos frutos numa faixa entre 1 e 10% de CO2. E no caso do oxigênio, saliento também que níveis inferiores a 1% normalmente promovem a respiração anaeróbica, a anaerobiose, o que compromete a qualidade do produto. Então nós temos que cuidar para que o nível de oxigênio não caia ao ponto de provocar a anaerobiose, tampouco o nível de CO2 não atinja um limite capaz de provocar uma injúria fisiológica na fruta e na hortaliça. E a atmosfera controlada, ela é separada em dois grupos. Nós temos a atmosfera controlada tradicional, na qual nós controlamos basicamente os níveis de oxigênio e CO2 de forma rígida, dentro da câmara, enquanto na atmosfera controlada dinâmica, além de controlarmos os níveis de oxigênio e CO2, nós também controlamos gases respiratórios, por exemplo, etanol, acetaldeído, que dão indicativo de possível anaerobiose. E se esses gases eles são monitorados, se eles atingirem um nível que pode ser comprometedor, a atmosfera dentro da câmara, do ponto de vista de oxigênio e CO2, ela é alterada automaticamente. O sistema de atmosfera controlada é um sistema caro, em expansão no mundo. Ele já está consolidado em países de primeiro mundo, como países da América do Norte, como Estados Unidos, Canadá, e alguns países da Europa. No Brasil ainda é pouco usado, mas o seu uso tem crescido. E tem crescido também seu uso em transportes marítimos. Mas deixo claro aqui que é um sistema caro, muito usado principalmente para o armazenamento definitivo de maçãs, que pode atingir, por exemplo, 1 ano, e também de peras. Usado para pêssego, ameixa, mas principalmente para maçã, que apresenta uma vida útil sob a atmosfera controlada de até 1 ano. Nós temos aqui um exemplo de um painel que controla diferentes câmaras de atmosfera controlada. Então, a partir desse painel, nós já chegamos à conclusão de que normalmente se controla a atmosfera em pequenas câmaras. Não é recomendável se controlar a atmosfera numa câmara muito grande, porque a gente pode precisar abrir a câmara para retirar uma carga eventualmente. E se a gente abre a câmara, a gente perde o equilíbrio dos gases ali dentro. Então, normalmente, a gente trabalha com pequenas câmaras que serão abertas somente no momento da comercialização. Aqui o efeito da atmosfera controlada sobre o amadurecimento e perdas pós-colheita. Um trabalho com banana, e esse slide
mostra claramente o efeito da atmosfera controlada sobre a perda de massa. Ele reduziu substancialmente a perda de massa de banana pratanã armazenada a 12 graus por 30, 35 e 40 dias. Nesse caso aqui, nós utilizamos a atmosfera 2 por 4, 2% de oxigênio e 4 de CO2, 3 por 7 e 4 por 10. Nesse outro slide, nós mostramos a efetividade da atmosfera controlada, a mesma citada agora há pouco, 2 por 4, 3 por 7 e 4 por 10, sobre a firmeza da banana. Quanto mais macia a banana, menor o seu potencial de conservação, maior a probabilidade de deterioração. E a atmosfera controlada foi efetiva no sentido de manter o fruto em maiores níveis de firmeza comparado com o fruto controle. Então, a atmosfera controlada é uma forma extremamente efetiva de se aumentar a vida útil, preservando-se os atributos de qualidade de frutas e hortaliças. Mas existe uma técnica mais barata do que a atmosfera controlada. É a técnica que nós chamamos de atmosfera modificada. Na modificação atmosférica ou na atmosfera modificada, nós não controlamos rigidamente os níveis de gases de oxigênio e CO2 dentro da câmara. Não controlamos. Mas nós conseguimos reduzir o oxigênio e CO2 a partir, por exemplo, da embalagem do produto. Uma forma de se obter a atmosfera modificada é embalando o produto, usando embalagens plásticas, usando filmes poliméricos. A gente embala o produto, fecha o produto, a fruta e a hortaliça dentro de uma embalagem qualquer, e a tendência é que o fruto ali dentro respire, e ao respirar, ele diminui o oxigênio dentro da embalagem. Como produto final da respiração é o CO2 aumenta, assim como a água também aumenta, que é um produto final da respiração. Então a umidade dentro da embalagem fica alta, o CO2 cai e o CO2 aumenta. Claro, nós não temos um controle rígido, mas se escolhermos bem a embalagem, se a temperatura de armazenamento for adequada, se a quantidade de produto colocado dentro da embalagem for a recomendada, a chance de sucesso é alta. Um método muito mais barato do que o método de atmosfera controlada. Voltando um pouquinho, lembrando que na atmosfera controlada é fundamental que a umidade relativa seja mantida alta. Sempre na câmara fria, seja com atmosfera controlada ou não, umidade relativa alta. E aqui alguns exemplos de frutos submetidos à atmosfera modificada, embalados. Um kit para sopa, um limão, a banana. Claro, esse produto embalado vai ser acondicionado dentro de uma câmara fria, porque a atmosfera modificada não deve ser usada sozinha, ela é uma aliada do frio. O maior desafio na modificação atmosférica é se alcançar a atmosfera de equilíbrio desejável dentro da embalagem o mais rápido possível, o que depende da permeabilidade do polímero usado na fabricação da embalagem, a sua permeabilidade ao O2, CO2 e água. Então esse polímero tem que ser uma barreira, não total, mas parcial ao oxigênio, CO2 e água, para garantir que o teor de oxigênio caia até um nível satisfatório, da mesma forma o teor de CO2 aumente e a umidade seja alta dentro da embalagem. Depende da dimensão da embalagem ou das dimensões da embalagem. Se eu uso uma embalagem muito pequena para uma quantidade alta de produto, a tendência é que o CO2 aumente muito e o oxigênio caia a níveis anaeróbicos. Então a dimensão da embalagem é fundamental, também a atividade respiratória do vegetal àquela temperatura de armazenamento, quanto de produto eu vou colocar dentro da embalagem. Se eu coloco muito produto, ele vai respirar mais do que menos produto, vai consumir mais o oxigênio. Então as dimensões da embalagem, a quantidade de produto e a atividade respiratória do produto àquela temperatura são fundamentais para que a gente alcance uma atmosfera de equilíbrio satisfatório. E logicamente a temperatura ideal de armazenamento. Mas se a gente equaciona tudo isso aí de uma forma razoável, a chance de alcançarmos uma atmosfera de equilíbrio rapidamente, ela é grande. E no caso da atmosfera modificada, enquanto na controlada nós temos a controlada tradicional dinâmica, na atmosfera modificada nós temos a passiva e ativa. A atmosfera modificada passiva é aquela obtida simplesmente selando um produto dentro da embalagem. Acondicionei o produto, a fruta e hortaliça dentro da embalagem, selei, agora é por conta do fruto da embalagem, da temperatura de armazenamento. No caso da atmosfera modificada ativa, nós damos
a primeira tacada do ponto de vista de gases atmosféricos. Nós promovemos um vácuo na embalagem que contém o produto e, em seguida, insuflamos essa embalagem com aquela combinação que consideramos adequada para fruta e hortaliça. É claro, a partir do momento que eu insuflo, eu não tenho nenhum controle. É simplesmente a primeira tacada. Então, se eu injeto uma concentração de gases que eu considero adequada na embalagem, antes do armazenamento, a atmosfera é modificada ativa. Se eu não faço nenhuma injeção, simplesmente selo a embalagem, a atmosfera é modificada passiva. E aqui o efeito, na verdade esse slide ele aponta para a gente uma boa escolha de filme, de tamanho de filme, de quantidade de produto a ser colocado dentro da embalagem. Um trabalho feito com um kit, um mix de hortaliças para sopa, composto por chuchu, abóbora, cenoura e mandioquinha salsa. Esse produto foi armazenado a 5 graus. E nós observamos na atmosfera modificada passiva que a atmosfera de equilíbrio foi alcançada a partir do segundo dia. Em torno de... o teor de oxigênio caiu de 21 para 4%, de CO2 saiu de 0,04 para cerca de 7%. E essa combinação de 2 de oxigênio e 7 de CO2 foi fundamental para garantir uma maior vida útil e qualidade desse mix de hortaliças. Então, em 2 dias alcançamos o equilíbrio, mas fizemos uma boa escolha. Nós trabalhamos com uma embalagem flexível de polietileno de baixa densidade linear, dimensões 25 por 20 centímetros, e colocamos ali dentro 400 gramas do mix de hortaliças. Nesse segundo caso, nós já trabalhamos com a atmosfera modificada ativa, melancia boleada. E nós observamos que a atmosfera modificada ativa 4/8 foi a melhor. Já no tempo zero, desde o tempo zero até o 10º dia, não houve oscilação nos níveis de oxigênio, tão pouco de CO2. Então, a atmosfera escolhida estava dentro daquela faixa considerada como de equilíbrio para essa embalagem. Usamos uma embalagem rígida de polipropileno selada ativamente com um filme de polipropileno mais polietileno com 4 e 8% de CO2. O mais indicado para esse produto, para essa melancia boleada. A atmosfera modificada, ela pode ser usada ainda a controlada, mas aqui uma técnica de atmosfera modificada que chamamos de MAP, M-A-P, é embalagem com atmosfera modificada usada para controlar um vilão na pós-colheita de morango, que é o Botrytis cinerea. Nós paletizamos a carga do morango e envolvemos o pallet com um filme espesso, um filme grosso, e injetamos aqui dentro 10, 15% de CO2. E essa injeção, ela inibe a proliferação do Botrytis, garantindo um produto limpo, sem o uso de agrotóxicos. E esse slide aqui, essa tabela, ela mostra muito bem o efeito da concentração do CO2 no controle das podridões, das deteriorações. O morango armazenado ao ar, no último tempo, ele teve 64% de deterioração, enquanto aquele armazenado a 10% de CO2 teve 26%, o armazenado a 20%, 10%, e o armazenado a 30%, 8,3%. Lembrando que a maioria dos frutos não suporta mais do que 10%. O morango é uma exceção. Ele suporta 20%, 30%. 20% seria aqui pouca diferença para o 30%, então 20% seria um ideal aí para morango no controle deste patógeno sem o uso de agrotóxicos. E a atmosfera modificada ela pode ser obtida também, além do uso de embalagens, pelo enceramento do produto, o uso de coberturas comestíveis e uma tendência atual, o uso de filmes biodegradáveis, porque os plásticos tradicionais, o polietileno, o PVC, eles apresentam uma longa duração no ambiente depois de descartados. Então a tendência é de se procurar filmes biodegradáveis, como nós observamos aqui no caso deste coco embalado sem casca. Um filme à base de quitosana, glicerina e polietileno glicol. Já essa goiaba ela foi recoberta com um filme à base de amido, uma cobertura comestível. Essa cenoura com um filme à base de amido reforçado com nanofibras de celulose extraído da própria cenoura, resto de cenoura da indústria. E a laranja encerada com uma cera comercial. Então podemos usar uma cera não comestível,
que seria chamada de cobertura comestível, além das embalagens biodegradáveis. O cuidado, mais uma vez, é para que o nível de oxigênio não caia a tal ponto e o CO2 não suba a tal ponto que comprometa a qualidade do produto. E esse comprometimento ele é observado em função da mudança do metabolismo. Se o oxigênio cai demasiadamente, o metabolismo aeróbico, que conduz o ácido pirúvico para o ciclo de Krebs, ele é interrompido, existe uma inibição da piruvato desidrogenase, uma ativação da lactato desidrogenase que culmina com o acúmulo do lactato, que reduz o pH do tecido vegetal e estimula a piruvato descarboxilase, que leva à formação do acetaldeído, que na presença da álcool desidrogenase culmina com a formação do etanol, que é uma rota de baixa produção de energia. Além do que, o etanol pode ser tóxico ao tecido, uma rota de baixa produção de energia que compromete a permeabilidade celular, levando ao colapso celular e à perda de qualidade das frutas e hortaliças. Da mesma forma, o alto CO2, ele compromete a qualidade, levando a desordens fisiológicas, porque ele permeia pelo tecido, sendo dissociado, na verdade se associa com a água e depois é dissociado, liberando o hidrogênio, reduzindo o pH, que inibe as desidrogenases e mais uma vez reduz o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, o ciclo de Krebs, reduzindo a disponibilidade de ATP, de energia. E essa redução na disponibilidade de energia determinado pelo baixo oxigênio ou alto CO2 leva à perda da permeabilidade celular, contato de substratos com enzimas, por exemplo, polifenol-oxidase e peroxidases atuam sobre os monodihidroxifenóis, dando origem às ortoquinonas que se polimerizam, formando pigmentos escuros, como observamos aqui na maçã e na pera. Muito bem, gente. O que tínhamos para passar resumidamente sobre a atmosfera modificada e controlada era isso. E na próxima aula nós trataremos de métodos outros de conservação. Muito obrigado.